tudo vem agora, mudança repentina no Flamengo, várias outras notícias do Mengão, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscrever, aciona o sino, deixa o like, de verdade. Então toca aí meu parceiro e minha parceira, toca aí também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. BAP empossado, mas novo presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim, passou o bastão, literalmente, para Luiz Eduardo Batista durante a coletiva de imprensa. Uma das partes que mais me chamaram a atenção foi que BAP criticou a forma como Landim deu a camisa 10 do Flamengo para o uruguaio Georgian de Arrascaeta. Presidente se diz favorável ao número 10 ser do uruguaio, mas alega que o Flamengo perdeu milhões nesse processo, né? E aí o BAP falou: há 2 anos eu trouxe essa ideia para o presidente do Flamengo sobre a camisa 10. Tem que ser do Arrascaeta. E ele dizia: tá cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente. E eu dizia: quando a gente der pro Arrascaeta, devemos comprar 1 milhão de camisas e colocar o número 10 e o nome do De Arrascaeta. 2 anos depois, a gente deu a camisa 10 para o De Arrascaeta e não tem tamanho G, não tem número 10, não tem o nome do De Arrascaeta e as lojas não estavam sabendo. O Flamengo deixou de ganhar de 10 a 12 milhões de reais sem fazer isso. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo, é queimar dinheiro. O Flamengo queimou dinheiro. Vai lembrar que o anúncio da camisa 10 de Georgian de Arrascaeta foi feita na última segunda-feira. Landim foi quem ligou para o uruguaio através de uma chamada de vídeo e anunciou o presente de Natal para o jogador. O vídeo foi publicado nas redes sociais do clube. Arrascaeta está de férias na Itália, né? Teve uma passagem lá por Milano, como diz os italianos, e o mandatário pediu desculpas por interromper as férias, mas leu uma carta e anunciou o presente. Concordo muito com o BAP. A camisa 10 era para o De Arrascaeta e não era para ter feito dessa forma abrupta. Foi uma demonstração, também acho, de amadorismo e de empáfia, de ego, de eu dei a camisa 10 pro De Arrascaeta, eu fiz isso, eu aquilo, sabe? Eu, sinceramente, acho que isso tem que ser colocado de lado e tem que se pensar mais no Flamengo, se pensar mais no marketing, enfim. Mas vamos seguindo aqui. BAP tomou posse como presidente do Flamengo e nomeou 14 vice-presidentes, mas vale lembrar que vai passar aí uma votação no Conselho Deliberativo do Flamengo para tirar, tá, os poderes dos VPs, para que se descentralize esse poder dos vice-presidentes e se coloque ali nos diretores do clube, né? Que o vice-presidente seja ali apenas alguém que vai cumprir politicamente falando ali o cargo, né? Não vai ser alguém de fato que vai executá-lo, como Marcos Braz, por exemplo, fazia no Flamengo. O empresário assumirá a gestão do clube no dia 1º de janeiro. Ele só pode tomar as decisões pelo Flamengo, né, assinar contratos, essa coisa toda, no dia 1º de janeiro. E isso é uma das coisas que o BAP pretende mudar na sua gestão. Lógico, tem que ser apreciado pelo Conselho Deliberativo para que nas próximas eleições o presidente ele seja eleito, tome posse e já possa exercer de fato o seu mandato, né? Agora o Landim é obrigado a fazer a transição para o BAP, né? Não tem mais aquela história, podia ter bom senso, poderia ter feito a transição antes para facilitar, para planejar melhor. Não tem essa história agora o Landim é obrigado a passar aí, né? Passou literalmente o bastão de presidente para o Luiz Eduardo Batista e ele se pronunciou. Agradeço aos meus amigos que sempre estiveram comigo ao longo desses 12 anos de vida política no clube, ao nosso maior ídolo Zico. Obrigado também a quem decidiu olhar para frente e deixar nossas diferenças para trás. Nós concluímos que eram pequenas as diferenças, contanto do que concordávamos sobre o futuro do Flamengo, aos sócios que decidiram votar na gente pelo que somos, pelo nosso time, e a torcida por onde passo sempre tem palavras de apoio e entusiasmo. Essa paixão só cresceu com o
tempo. O BAP foi eleito presidente do Flamengo no dia 9 de dezembro com 1.731 votos. E aí, minha gente, o BAP anunciou os seus VPs, né? Que no caso, Yuri tá me ligando aqui, é o Cláudio Prakovnik, vice-presidente de finanças do Flamengo, Flávio Willamann, que é o vice-presidente de Procuradoria-Geral do Flamengo e o vice-presidente geral do Flamengo também, Ricardo Campelo, vice-presidente de Responsabilidade Social e Cidadania, Ricardo Henriksen, acho que é assim que se fala, vice-presidente de Marketing, Comunicação e de Consulados e Embaixadas, Sérgio Bessa, vice-presidente de Planejamento, Fábio Palmer, que em determinado momento fez parte da gestão do Rodolfo Landim, vice-presidente de Futebol Profissional e Futebol de Base, entretanto, será apenas um cargo ali, não vai mandar no futebol, tá? Quem vai mandar vai ser o José Boto, lógico, o BAP apreciando as coisas, mas o Boto é que vai tocar o futebol do Flamengo. Fábio Coelho, vice-presidente de Tecnologia da Informação, Carlos Peixoto, VP de Relações Externas, Fábio Domingos, VP de Secretaria-Geral, Pedro Lotti, né, VP de Gabinete da Presidência, Edson Menezes, VP de Esportes Olímpicos e Remos, Marcos Mota, famoso pela frase "quem controla a operação controla o jogador", um dos caras que cuida da carreira de Neymar Júnior, se eu não me engano é o cara que cuida do jurídico do Neymar, um dos caras aí que leram o contrato do Neymar, cláusula por cláusula, palavra por palavra, quando o Neymar saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Esse cara, Marcos Mota, será VP de Administração do Flamengo. Baita nome. Rodrigo Toches, VP de Patrimônio, José Antônio Rosa, VP de Patrimônio Histórico do Flamengo. Ao todo, são 14 vice-presidentes do Flamengo. O BAP falou o seguinte: todos vão contribuir com suas experiências de vida e profissional, sem necessariamente estar influindo no dia a dia. Todos eles assinaram um documento, explicou o BAP, que confirmou que vai propor ao Conselho Deliberativo uma reforma no seu estatuto. O Departamento de Futebol será comandado por um diretor profissional anunciado por BAP, o português José Boto, que chegará à cidade do Rio de Janeiro no próximo dia 28 de dezembro. Então falava-se aí no Boto chegar dia 26, ele vai chegar dia 28 de dezembro à cidade do Rio de Janeiro. Em entrevista, Luiz Eduardo Batista também descartou completamente a chance do Flamengo renovar o contrato de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que a gente já sabia o que não ia acontecer. O BAP só confirmou ontem. Ele falou também que hoje eles terão uma reunião com a Arena, que é uma empresa que está responsável, que o Flamengo de Landim assinou um contrato pelo planejamento do estádio do Flamengo. Falou também que a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, a famosa FGV, será responsável pelo estudo de viabilidade do estádio do Flamengo e comentou também que o estádio será feito, entretanto, no tempo do Flamengo, sem colocar a competitividade em risco do clube no futebol, sem endividar o clube, como foi feito com o Corinthians, por exemplo. Tá aí, tem uma arena de mármore lá, é linda a arena do Corinthians, mas é uma dívida colossal que a torcida do Corinthians está tentando fazer vaquinha para pagar, mas é um dinheiro absurdo. Mais de 1 bilhão de dívida, batendo na casa dos 2 bilhões tem o Corinthians ao todo, não só do estádio, as dívidas do clube. E só aumentam, porque a administração de lá só piora, espero que fique ruim mesmo, né? E ele citou que o Corinthians foi campeão mundial em 2012 e agora não ganha mais nada. Por quê? Porque perdeu a competitividade, justamente pela dívida. Então, tá certo o BAP. Tem que fazer o estádio, mas com calma. Falou que se fizer em 4 vai fazer em 4, em 5 vai fazer em 5, em 6 vai fazer em 6. O Fábio Palmer, vice-presidente de futebol do Flamengo, teoricamente ocupando o cargo de Marcos Braz, falou com a imprensa e falou: eu sou do conselho diretor, tomarei decisões
institucionais, sem interferência no futebol, que será comandado pelo José Botto. Ele traçou também o que o Felipe Luiz falou, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. E é isso. Tem a Copa do Brasil, lógico, mas o Flamengo tem que lutar pelo Brasileiro e também pela Copa Libertadores da América. Essas são as duas principais competições do Flamengo e acabou, meu amigo. E eu tô fechado. É isso aí. E se errar, a gente vai vir aqui e vai descer a mamona também, igual a gente fazia com o Landim, e não tem esse papo, né? E o Landim, rapaz, na hora de passar o bastão pro BAP, parecia que ele não queria soltar ali o bastão, as redes sociais explodiram, pô, o Landim não quer soltar, não quer dar pro BAP, soltou democraticamente. Ainda bem que no Flamengo a gente não teve um cenário, por exemplo, que aconteceu no Vasco, que entra na justiça, eu não aceito, não, viu que perdeu, né? Poderia ter facilitado a transição aí, ter antecipado, ter ajudado, beleza, mas viu que perdeu e passou o bastão, e o novo presidente do Flamengo é o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que confirmou a pré-temporada nos Estados Unidos, mas disse que vai antecipar o retorno do Flamengo. O Flamengo embarca no dia 10 para os Estados Unidos, iriam voltar dia 24, no entanto, agora irão voltar no dia 19. Ou seja, acabou a partida contra o São Paulo, o Flamengo já vai voltar para o Brasil. É aquilo que a gente falou. Mudou a gestão, mudou o planejamento. O Botto deve... Olha, no Brasil é melhor que a gente tenha um CT, deve ter sido um papo desse aí. Então vai ter a parte, não adianta, já está assinado o contrato lá com a FC Sirius, deve ter o jogo contra o São Paulo e o Flamengo volta, né, pro Brasil e depois viaja de novo para Manaus, porque tem o jogo contra o Volta Redonda em Manaus, quem vendeu o mando foi Volta Redonda, mas lógico que uma viagem para Manaus é bem mais curta do que para os Estados Unidos, por mais que, né, fique ali no meio termo, né, são 4 ou 5 horas aí de Manaus, quem mora em Manaus informa aí mais ou menos quanto é para os Estados Unidos. E acabou o jogo contra o São Paulo, o Flamengo vai voltar no próprio dia 19, beleza? E aí, rapaz, o BAP comentou outras situações sobre a diretoria do Flamengo, disse que vai mudar o estatuto do Flamengo, falou sobre o caixa do Flamengo, muito importante. É verdade que a situação de caixa do Flamengo foi afetada nesse final de ano, mas isso não significa que o Flamengo não pode fazer novas aquisições, nível de endividamento, e temos que definir a porcentagem que isso vai tomar. Temos um estádio para construir e vamos precisar de recursos. Hoje o dólar bateu 6,27. Temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou. Quase 20 milhões de euros. O Flamengo vai ter que vender mais do que compra. Tem que vender mais e melhor do que fez até agora. O fato de termos contratado jogadores de moeda forte nessa segunda janela e não termos vendido ninguém causou um descompasso. É desconfortável, teremos que fazer arranjos e muitas vezes temos que dar 2 passos para trás para dar um para frente. É preocupante, mas não é fatal. Ou seja, ele está falando sobretudo sobre a contratação do Alcaraz, que foi 20 milhões de euros, e sobre a aquisição do terreno, que foi 170 milhões de reais. O Flamengo estava para vender o Wesley, não vendeu, ainda bem. No final das contas deu certo, no entanto vai ter que vender porque no Brasil funciona assim. Não adianta. Se quiser um clube saudável financeiramente, tem que revelar o jogador da base e tem que vender, não tem jeito. E o Flamengo vem fazendo assim desde o Vinícius Júnior. Até antes, mas o Vinícius Júnior é o grande marco ali que possibilita o Flamengo investir naquele time do ano de 2019, beleza? Ele foi perguntado, tá? Já falei sobre a questão, ele foi perguntado sobre a venda de algum titular. Ele comentou que nos últimos 5 anos o maior volume de dinheiro não veio de titulares, e sim de jogadores da base, é verdade. João Gomes, mas era titular o João Gomes, né? Mas é verdade que era da base, né? Enfim, entre outros jogadores da categoria de base do Flamengo, né? Teve também o Matheus Tulli em outro momento, teve o Renier, que foi vendido por uma bufunfa aí, né? Cerca aí de 35 milhões de euros, né?
Dinheiro pra caramba aí pro Everton. O Everton, vamos falar melhor aí, da Inglaterra, né? Lá da cidade de Liverpool. E falou sobre Spindle. Olha aí o Bruno Spindle. O Spindle que eu trouxe em 2012 para a área comercial de marketing eu conheço bastante bem. Vamos combinar, o Bruno não é diretor de futebol desde o início. Ele é um diretor de contratações e de negociações. É um excepcional trader, cara que entende muito disso, um dos que mais entendem disso. Vem do mercado financeiro. Mas eu gostaria que o Boto, chegando, tivesse contato com as pessoas, estrutura, se funciona com A, B ou C. Ou seja, ele não confirmou que o Spindle sai do Flamengo, muito menos confirmou que o Spindle fica no clube de regatas do Flamengo. Como essa etapa não aconteceu ainda, tenho conversado mais de impressão. Algumas pessoas conheço muito, outras nada, outras mais, outras menos. Ele vai chegar e avaliar seu time. Tenho dito e repito, não vou me meter nas escolhas do diretor técnico. Claro que a caneta no final das contas é minha, mas eu vou muito mais na linha de vetar do que tomar decisões por ele. Preciso esperar que ele chegue. Alguns casos são diferentes. O Boto viu várias vezes os últimos 25 jogos do Flamengo. De alguma maneira ele tem condição para avaliar o trabalho do Felipe, ainda sem ter conversado com ele. Como faz isso com o Spindle? Não tem como, de longe. Vai acontecer naturalmente, espero até fevereiro tenhamos uma visão mais ampla disso, porque temos noção do que queremos. Então ele deixou entender na realidade aqui que o Spindle vai ficando aí até fevereiro, né? E o Boto vai vendo ali se ele é necessário, se ele vai ter que ficar ali no futebol do Flamengo, né? Enfim, se ele é um bom negociador, deixa ele, mas deixa ele para negociação, né? Junto com o Boto. E o Boto ali tendo que tomar decisões ali também na gestão do grupo do Flamengo. Boto fala a primeira vez como diretor de futebol do Flamengo. Feliz em me juntar à nação. Anunciado por BAP Português, manda recado à torcida rubro-negra, ele que chegará no dia 28 de dezembro, no dia 28 de dezembro desse ano, lógico, não vai ser do ano que vem. E ele disse, eu só queria dizer que estou super feliz por me juntar à nação e que não vejo a hora de chegar ao Rio e começar a trabalhar. Nesse momento ainda tenho mais 2 dias de contrato com o meu clube, quero focar no jogo de sexta-feira, mas queria dizer que estou super feliz e super motivado por me juntar à nação e começar a trabalhar. Vai lembrar que o José Boto já fez contatos além com o Felipe Luiz, né? Ele é conhecido do Davi Luiz, o Davi Luiz trabalhou junto com o José Boto no Benfica, e eu não sei se o Davi Luiz tem boas referências do José Boto. Apesar de nunca ter trabalhado no Brasil, Boto esteve diversas vezes no país. Em visita recente, ele foi ao Ninho do Urubu a convite de um empresário e ficou encantado com a estrutura do clube, o que também persuadiu o português a aceitar a proposta do Flamengo. E também já está em contatos aí para possíveis reforços, se fala em Roger Guedes, Richarlison, mas é um sonho distante, o Paquetá vai ter julgamento em março, no entanto já está fazendo esse trabalho aí, né? Já viu 25 jogos do Flamengo, já conversou bastante com o presidente eleito do Flamengo e deve, mesmo com essa situação financeira do Flamengo um pouco apertada, o Flamengo deve fazer aquisições aí para compor, sobretudo, a saída do Gabigol e a ausência do Pedro. Não tem o Pedro, né? O Flamengo vai jogar com quem no ataque? Com o Bruno Henrique improvisado o tempo inteiro? Né? Enfim, tem todas essas situações que ele já está tratando e deve trazer, lógico, alguém de peso. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, Saudações rubro-negras.